Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da MIT Sloan Management Review Brasil, o futuro vem do futuro, que hoje estreia uma nova temporada. Nesta quarta temporada, os episódios serão mensais e os convidados, para lá de especiais, compartilharão com a gente seus próprios cases de liderança, de cultura organizacional, de gestão de pessoas, de desenvolvimento e growth. Eu sou Lara Silviger, editora da MIT Sloan Review e head de produtos editoriais do Senex, e hoje estou muito bem acompanhada do Santiago Admireuza, diretor de produtos do Senex. Tudo bom, Santi? Tudo certo, Lara. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E para começar com o pé direito, a gente vai explorar um tema que une comportamento, estratégia, resultados, que é o bem-estar dos colaboradores e os seus impactos nas organizações. É isso mesmo, Santi. E como aqui em O Futuro Vem do Futuro, vamos sempre além do óbvio, em busca de reflexões que instiguem a construção de futuros desejáveis. Mas aqui no Agora, começamos com a seguinte pergunta. É possível oferecer soluções para um tema tão complexo como a felicidade no trabalho? E quem participa desse bate-papo com a gente hoje é uma pessoa muito, muito especial, que a gente desde já agradece demais pela presença e pelo esforço também, que devido a uma gripezinha, né, um pequeno contratempo de saúde aí está fazendo um esforço maior ainda. A gente recebe o Maurício Jamelaro, CEO do Grupo Heineken do Brasil. No currículo também reúne passagens pela Unilever, pela PepsiCo e tem formações em grandes instituições como INSEAD, Harvard Business School e Stanford. Maurício, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso palco digital. Muito legal, muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, Lara, oi, Santiago. Alô, todo mundo aí que está vendo e ouvindo a gente. Engraçado, né? Estava ouvindo a Lara falar de bem-estar e eu aqui tossindo, né? Antes de entrar no bate-papo com vocês. Então, hoje a gente vai mostrar o quão importante é bem-estar, né? Então, aguenta aí minhas tosses no meio do bate-papo, mas vai ser divertido. Espero que a gente fale muito desse tema que eu pessoalmente tenho muito carinho, muito cuidado e acredito demais como plataforma de revolução de resultados em qualquer companhia nacional, global, digital, de produto de consumo. Vamos falar de bem-estar e de felicidade. Obrigado pelo convite, estou aqui com vocês. Vida real, né, Maurício, aqui, né? Isso aí. Tudo acontecendo ao vivo mesmo. É isso aí. Bora. Maravilha, Maurício. A gente que agradece. Muito obrigado mais uma vez. Boa. Maurício, a gente deu uma stalkeada no teu perfil no LinkedIn, olhou ali a tua experiência, e tem um ponto que nos chamou bastante atenção, que logo na primeira linha você comentou que situações pessoais das quais não abre mão, e no âmbito profissional, a hashtag você citou, né? Tamo junto de coração. Nas entrelinhas. O que esses dois aspectos dizem sobre você e por que você decidiu trazê-los a público logo de cara? Muito legal. Profunda demais, né? Legal, eu acho que o início da conversa vai explicar muito do porquê nós estamos fazendo o que a gente está fazendo nesse movimento na Heineken Brasil. Para mim, sempre o como foi mais importante do que o quê. Como a gente chega, como a gente faz, como a gente celebra, como a gente traz os resultados para os acionistas, para toda a companhia, para compartilhar com os nossos funcionários. O quê é relativamente simples, para te falar bem a verdade, e muito estressado no mundo comercial, no mundo das grandes organizações. Eu acho que o como a gente para um pouco de falar. A gente celebra muito os indicadores de performance, mas não celebra como as pessoas chegaram no final depois desses indicadores de performance. Elas chegaram junto, elas chegaram com o coração maior e mais feliz do que elas estavam no começo, e daí entra o Tamo Junto de coração, que por sinal, eu estou numa salinha pequena, não tenho sala aqui no escritório, eu estou hoje no escritório da Heineken, porque a gente é 100% remoto, mas eu vim aqui bater esse papo com vocês, e aqui tem a nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro. E o coração vem antes do copo. Porque o copo é o quê? Mas o coração é como. Então, tá junto e com o coração de verdade no negócio que a gente faz e no negócio que os nossos consumidores buscam que a gente faça,
faz a grande diferença para nós. Então, se eu tivesse que dizer uma coisa que mudou a jornada da Heineken nesses últimos 10 anos aqui no Brasil, foi exatamente como a gente faz. Como a gente faz o produto, como a gente comunica o produto, como a gente engaja os nossos consumidores e o nosso time de uma maneira geral, né? Os nossos quase 14 mil colaboradores. Então, estamos junto de coração, por sinal, é uma comunicação que a gente faz mensal aqui na Heineken, com uns 13 mil funcionários. A gente tem um Tamo Junto de coração com a família, que foi no finalzinho do ano passado, e eu sou muito orgulhoso desse Tamo Junto. São quase 40 mil pessoas que vivem direto ou indiretamente da Heineken, que falam um pouco disso. A gente não fala só de negócio, a gente fala de bem-estar, a gente fala de como a gente pode ajudar uma pessoa, a gente fala um pouco de saúde mental. Então, para a gente, o como é tão importante quanto o que, e o como a gente só faz quando a gente tem o coração no negócio. E por que você fala, por exemplo, que você não abre mão do tempo com o seu cachorro, dos filhos? O que isso tem a ver com o trabalho? Então, Lara, você falou muito bem quando você estava abrindo, que é essa, vamos dizer, essa dificuldade que a gente tem de falar de felicidade no ambiente de trabalho. O que a gente colocou basicamente na plataforma de felicidade em 2023, quando a gente criou essa diretoria, a gente fala de felicidade desde 2021, 2022. Eu fiz um curso fora daqui, e numa das discussões de liderança, tinha um indicador de liderança que era Key Happiness Indicator, KHI. E eu percebi que a gente não tinha esse indicador. Hoje a gente tem o indicador de Happiness Indicator, assim como o KPI, todas as indústrias, todas as empresas têm, ninguém ou poucas têm KHI. E por que eu dei esse passo atrás para falar do meu cachorro e do meu tempo com a família? Porque uma das coisas básicas que a gente discute muito aqui é que é impossível você separar sua vida pessoal da sua vida profissional. A gente tenta, mas é muito difícil, principalmente agora que a gente está nesse ambiente remoto. Então a gente foi para dentro das casas. Então a casa passou a ser o trabalho e o trabalho passou a ser sua casa. Então já era um pouco assim, porque a gente ficava de 8 a 10 horas no ambiente corporativo, e a gente achava que ia chegar em casa e ia conseguir separar, esquecer tudo que tinha de trabalho no trabalho e tudo que tinha em casa em casa. Então, para mim, saber que às 6, 6:30 da tarde, 7 horas da noite, eu vou conseguir passear na praia com meu cachorro, e eu tenho essa vantagem porque eu moro no litoral, depois da pandemia. Saber que eu vou poder ter um ambiente para na terça-feira à tarde no cinema com a minha esposa. Saber que eu vou ter o meu dia na semana para jantar com meus filhos. E saber que os meus funcionários, meus colaboradores, também sabem que esse é o exemplo que a gente quer que eles coloquem. Isso para a gente faz muita diferença. Então a gente não abre mão de novo, do como a gente faz, e dedicar o tempo correto para o trabalho, o tempo correto para o aspecto pessoal, melhora, assim, esporadicamente os teus resultados de negócio e os resultados de clima. Então, isso a gente, em 2 anos, mede. Então, o nosso turnover diminuiu em 1/4. A gente tem muitos indicadores que a gente vai falar nesse bate-papo que a gente vê melhorando, tá? Tá, justamente que eu ia te perguntar, eu ia falar um pouquinho, né? Vocês em 2023 implementaram a diretoria da felicidade, né? Com o objetivo de promover esse bem-estar e o equilíbrio. E eu queria entender, vocês comentam, né, publicamente, que a estratégia foi desenhada para que a felicidade se tornasse parte da cultura da companhia até 2026, né? Um compromisso que vocês anunciaram publicamente. Primeira coisa que eu queria entender eu vou aqui adiantar um tema aqui, tá, Sergio, aqui. Que dores organizacionais que essa diretoria foi criada para resolver? E também aqui se houve resistência inicial a essa ideia. Como que foi esse processo assim, de dores e se houve alguma resistência de algum stakeholder interno ou externo? Muito legal. Bom, primeiro, tudo nasce nos valores da companhia. Então a Heineken é uma companhia com valores muito fortes, tá? Globalmente. Esses valores que eu vou te falar estão no Brasil, mas eles são globais. E muita gente me pergunta, né? Pô, por que você vai fazer 12 anos de Heineken? Hoje a Heineken é a empresa que eu fiquei mais tempo. A Unilever eu tinha ficado 9 anos, 6, depois 3, e a Heineken hoje eu fico 12 anos. Então a gente fica mais tempo numa organização quando os seus valores pessoais batem com o valor da empresa. E os valores da Heineken são respeito e cuidado, um valor só.
E é muito importante a gente fazer essa separação de respeito e cuidado. Embora ele seja uma coisa só, o respeito, que muita empresa tem como valor, o respeito ele é passivo. Então você respeita a pessoa. Respeito e cuidado é o respeito ativo. Quando você cuida, você está ativando o respeito. Então, respeito e cuidado é o primeiro valor da nossa companhia. De fato. E eu tenho, aliás, tatuado aqui no meu corpo e nos meus 4, minha mulher, meu filho e meu filho tem também não fazer para o outro aquilo que a gente não faz, não quer que façam para a gente. Então, esse é a base do respeito que eu trago para a organização, mas que a organização já tinha como base. Daí nasce toda a plataforma de cuidado, segurança psicológica, diversidade, sai desta base do nosso valor, respeito e cuidado. O segundo valor é paixão, que é fazer o que a gente faz com o coração. Então a gente tem que ser apaixonado pelas nossas categorias, pelos nossos consumidores, pelos nossos clientes e pelos nossos colaboradores. Depois é coragem, principalmente no Brasil, onde nós somos a segunda empresa crescendo basicamente 4 vezes, 5 vezes nos últimos 10 anos, mas num ambiente extremamente competitivo, onde a gente precisa fazer as coisas diferentes e muitas vezes até trazer o líder para seguir alguma das frentes que a gente faz. Vou dar um exemplo de coragem, que foi a criação do Puro Malte, foi a criação de marcas diversas e que falam com todo mundo como marca Amistel. Então, coragem é o nosso terceiro pilar. E o último é diversão, que também tem a ver com essa história de felicidade, que está no primeiro pilar do nosso valor, que é respeito e cuidado. Então, voltando à tua pergunta, Lara, quando a gente criou a diretoria da felicidade, eu digo para você que não foi muita surpresa. A gente falava muito desse tema, mas a gente não estava com ele dentro da nossa agenda estratégica. Ele permeava toda a parte de liderança, quando a gente falava de cuidado com as pessoas, estar próximo, não estar perto, né? Perto geográfico, próximo é coração. Então a gente falava muito disso com os nossos líderes. Então quando a gente criou essa diretoria, foi relativamente bem recebido. A gente, bem ou mal, falava sempre desse tema, mas não falava com conhecimento, com teoria. Por exemplo, nós usamos a plataforma PermaV, do Martin Sullivan. Então, a gente tem uma metodologia para olhar positividade, engajamento, como as pessoas se sentem, propósito. Então, tudo isso está numa plataforma. Então, parece simples, mas não é. Então, não teve resistência, mas, obviamente, teve dúvida. Será que faz sentido a gente parar toda semana? Né? A gente iniciou parando toda semana para ouvir os 14 mil, 13 mil colaboradores. Depois a gente percebeu que uma vez por semana estava ficando muito. A gente agora ajustou, a gente faz a cada 15 dias. Então não foi uma resistência, mas foi dúvida. E aí você vai vendo que eram 2 mil respondentes, hoje a gente tem quase 9 mil pessoas que respondem se estão bem em 5 perguntas a cada 15 dias. Então, sim, você tem que estar sempre se provando que isso realmente faz bem para as pessoas, que faz bem para o negócio, mas resistência de fato das pessoas falarem, não tem a ver, a gente não teve porque já fazia parte do nosso valor. Mas eu tenho certeza, Lara, que se é uma empresa que começa do zero e que não tem essa questão de cuidado de pessoas, da parte de qualidade de vida, segurança psicológica, de falar disso da liderança, do como, eu acredito que a resistência pode ser maior. Mas eu vou insistir aqui na questão das dores, porque a gente sabe que qualquer negócio tem dores na prática, né? Então, vocês já tinham essa cultura, vocês deram um passo a mais, e você falou que é uma questão que entrou na estratégia, né? Teve uma questão também estratégica aqui. Então, eu volto aqui nas dores, né? Que passo além, por que esse passo além, que dores que esse passo além veio resolver? Né? Então, dentro desse contexto de cultura, mas quais eram as dores especificamente que estavam... que estão por trás a ponto de entrar na estratégia? Eu nunca pensei nessa perspectiva de dor, mas vou aceitar a provocação. Eu acho que a maior dor que uma organização pode sentir é saber que no final do ano você está celebrando o resultado e está todo mundo querendo sair da tua empresa. A maior dor que um líder... Exatamente. A maior dor que um líder pode sentir é que ele acha que conhece o seu time, mas verdadeiramente ele não conhece. A maior dor que um líder pode sentir é chegar no final do dia e perceber que as pessoas estão lá pelo dinheiro. E o dinheiro é muito fácil
de conseguir em outra empresa. Então, acho que a dor que a gente quis endereçar e quer endereçar é a dor da não felicidade. Então, essa dor é uma dor profunda. E, graças a Deus e às ações de todos os nossos líderes e o empenho de todos os nossos líderes, hoje a gente não sente essa dor. A gente até sente dores de negócio, um mercado mais difícil, um mercado mais competitivo, ter perdido o indicador de performance, essas dores são normais, mas a dor de perder um time, de ter pessoas que não estão engajadas, ou de você colocar um anúncio para recrutar alguém e não ter as pessoas que você gostaria. Então, eu acho que essa é a maior dor. Então, a dor que a gente quis endereçar é a dor de não ser valorizado pelas pessoas que trabalham aqui dentro, ou que não trabalham, mas gostariam de trabalhar. Entendi, perfeito. Santi, é contigo. Super legal, Maurício. Parabéns desde já. É legal que vários elementos que você trouxe conectam muito com a fala de um parceiro nosso que ele traz uma perspectiva muito interessante, que ele fala o seguinte, não, vou parafrasear com as minhas palavras aqui, né? Atingir os melhores resultados tirando o pior das pessoas é fácil. Difícil é atingir os melhores resultados tirando, né, conseguindo o melhor das pessoas. Então, acho que aí tem um casamento interessante dentro do que você trouxe. Perfeito, Legal. Exatamente isso. E aí, falando um pouco, você comentou da plataforma, da metodologia, acho que muita gente deve ter curiosidade, né, na estruturação de tudo isso, imagino que tenha tido toda uma conceituação para isso. Vocês têm os questionários que vocês enviam, né, como se fosse uma pesquisa ali de clima a cada 15 dias, e quais outras ações práticas que vocês fazem também a partir dos inputs que vocês vêm lendo, os resultados que vocês leem das pesquisas? Muito legal. Na verdade, isso é uma jornada, né? A gente, inclusive, chama Jornada da Felicidade. E lembrando, né? E por que Jornada da Felicidade? Porque a gente acredita de verdade que gente feliz brinda mais, né? Então, brindar para a gente tem, além de ter a ver com a nossa categoria, tem a ver que no final do dia as pessoas vão terminar fazendo o que elas tinham que fazer de uma maneira melhor. 100% melhor? Não. Mas se for 20% melhor, 30% melhor, legal. A gente já está no caminho correto da jornada. Então, a gente começou a sua jornada basicamente falando de vitalidade, né, de cuidar da saúde física e, por consequência, da saúde mental. E aí a gente criou um movimento aqui que chama Tamo Junto em Movimento, que foi muito interessante. A gente tem 400 colaboradores engajados e que, lembra, né, a gente trabalha com um time grande, né? Eu já falei, são mais de 13 mil pessoas. Então, tudo que a gente faz tem que ser grande e de proporções nacionais. Então, esses, vamos dizer, líderes do movimento conseguem engajar outras pessoas e a gente vai medindo. E aí, um indicador de vitalidade é a perda de peso. Pô, como é que a gente faz para criar uma brincadeira aí, quem perde mais? Então, brincadeiras ou não, a gente já colocou quase 50 quilos a menos dentro do nosso negócio através desse movimento de vitalidade. Depois a gente criou um movimento que é super importante, Santiago, que é, você precisa criar dentro da tua organização um aspecto de segurança psicológica. Porque para a pessoa se sentir segura de responder essas perguntas, ela precisa confiar na organização. Mas a organização é meio espacial. Ela precisa ter o líder, ela precisa confiar no líder. Então a gente fez um B-Leader, que a gente chama de B-Leader, focado em segurança psicológica. Então a gente teve uma convenção nacional, onde a gente teve, antes de começar a convenção, psicólogos, pessoas só falando de liderança através da criação de confiança, dos times confiarem e da confiança no líder, para que as pessoas tenham segurança do que o que ela vai falar vai ser usado positivamente para a melhoria do ambiente de trabalho em que ela está inserida. Depois a gente criou o que a gente chama aí, a Lara falou um pouco de dor, então a gente não tinha dor, mas a gente precisava criar os multiplicadores. Então a gente criou os embaixadores da felicidade. Tenho muito orgulho de dizer hoje que são 1.400 embaixadores da felicidade. São pessoas em diferentes áreas, em produção, em finanças, em vendas, em distribuição, que
tem, além da sua atividade normal, eles são o embaixador da felicidade. Então, são eles que fazem os fóruns, que provocam os grupos, que fazem os diálogos diários de felicidade. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, um pouquinho mais, perdão, há 3 semanas atrás, eu estava em Igrejinha, na nossa cervejaria, e participei do DDF, né, que é o Diálogo Diário de Felicidade. Pô, é demais você ver uma pessoa da linha falando de um tema de felicidade aleatório, e a gente vai bater nesse papo. Então, isso também foi criado. A gente tem a Semana da Felicidade, né? Todo mundo tem semana de segurança, semana de custos, semana de compliance. A gente tem todas essas semanas, mas a gente tem uma Semana da Felicidade. Nessa semana a gente traz psicólogos, a gente traz palestrantes, enfim, vai falando um pouco disso. Aí a gente monitora, que é uma parte do trabalho, Santiago, que você falou. Então você viu que só aí vem o monitoramento, porque não adianta você colocar pesquisa e a pessoa falar, tá bom, mas o que vão fazer com essa pesquisa? Aí a gente percebe, obviamente, que se a gente não traz o tema de felicidade para dentro da estratégia, fica uma coisa meio solta. Então, sempre que a gente tem os nossos encontros, tanto de diretorias, vice-presidentes ou nacional, que a gente faz uma vez por ano, o tema felicidade é parte da agenda. Por isso eu digo que felicidade, gente feliz brinda mais, que inclusive era o tema da nossa convenção na última vez. Aí a gente fez, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aproximadamente 90 laboratórios de felicidade. O que é isso? Então vou dar um exemplo. Eu recebo a minha pesquisa, Maurício, e percebo que o meu time está com uma nota abaixo de 5, 6. É de 0 a 10, tá? De 5 a 6, o que significa exatamente? O que seria baixo? De 0 a 10, a nota é de 0 a 10. Se você tem 7, 8, você está ok, porque ninguém... Primeiro... Mas quais são os indicadores que a gente está utilizando aqui nessa nota? PERMA. Então, indicador, é um mix de todos os indicadores. Então, se você está positivo com relação ao trabalho, se você indicaria a Heineken para alguém trabalhar, se você sente que o seu trabalho é valorizado aqui dentro, se você se sente seguro de dar feedback, por exemplo, para o seu superior, as coisas que normalmente afetam a sua felicidade. O resumo dessas perguntas te dá uma nota, tá? De 0 a 10. Então, se você tem uma área... Então, eu sou um supervisor de produção e a minha linha está com uma nota abaixo de 5, você pode pedir ajuda. O que a gente chama de laboratório de felicidade. Aí, o embaixador... São anônimas essas respostas? Sempre anônima, mas é compilada pela liderança, tá? Então, igual uma pesquisa de clima. Então, a pesquisa de clima não fala quem respondeu, mas fala do time. Então, eu sei que naquele time... eu estou com um problema de, por exemplo, segurança psicológica, ou o líder não está aceitando dar feedback. Então, a gente fez 90 laboratórios para tratar essas áreas com notas mais baixas, tá? Para ter um plano efetivo. Então, o líder precisa de apoio, precisa de ajuda. Então, ele precisa querer, mas a gente também precisa dar recursos para ele fazer. Então, a gente fez 90 laboratórios de felicidade. E aí a gente percebeu, Lara e Santiago, por exemplo, que a ferramenta que a gente estava usando não permitia com que a gente entendesse o detalhe da resposta. Porque como, obviamente, é confidencial, a pessoa podia responder a nota, mas não explicar o porquê. A gente criou uma ferramenta nova que começou basicamente há mais ou menos 3 meses atrás, como um piloto, e essa ferramenta permite comentário. Só para vocês terem uma ideia, a gente já teve 1000 comentários. Então a pessoa dá a nota e comenta o que ela quis dizer com isso. Isso facilita demais o plano de ação dessas pessoas. A gente foi patrocinador, que muita gente achou maluco, uma empresa de cerveja ser patrocinadora master do Mind Summit, que foi um seminário que teve sobre saúde mental em novembro, onde o Martin Seligman veio para o Brasil. Então, a gente foi patrocinador master e a gente levou 120 diretores e líderes sênior, para passar o dia inteiro falando de saúde psicológica, tempo de tela, reuniões produtivas, engajamento através de comunicação e outras coisas, saúde mental, saúde física. Então, esse tipo de coisa é jornada, quer dizer, não é uma ação que você faz. Então, dessa maneira, Santiago, eu me estendi um pouco na resposta, mas dessa maneira que a gente construiu essa área de felicidade e vem conseguindo produzir os resultados para esta frente, mas principalmente o resultado da companhia. Tá? Não é conhecido. 23 foi o melhor resultado da nossa história,
e 24 foi o melhor resultado da nossa história. E eu falo de todos os indicadores. Share, volume, lucratividade principalmente, redução de custo, turnover, clima. Então, eu não acredito em coincidência. Tá? Claro. E eu imagino que dos comentários já devam vir muitas ações, né? Ou sugestões de ações. Bastante. Super legais, né? Conta pra gente o que vem, já que eu fiquei curioso dos comentários também. Então, por exemplo, Lara, eu vou dar reunião produtiva. Saiu muito. Então, esse foi um tema. A gente tem uma batalha que a gente chama grandes batalhas. A gente tem 9 grandes batalhas todo ano na organização. Uma dessas batalhas chama-se Simplifique, para fazer a organização mais simples, tá? E cada batalha dessa tem um diretor e um vice-presidente que é líder e sponsor. Dentro dessa batalha de Simplifique, a gente trata um capítulo que chama modo reunião. Então, uma coisa que fazia as pessoas extremamente infelizes era a reunião produtiva. Então, o cara entrava numa reunião e falava, olha, eu não estou feliz hoje, porque eu participei de 4 reuniões, fiquei 4 horas nessas reuniões, perdi tempo das coisas que eu precisava fazer e saí no final da reunião não sabendo por que eu estava lá. Parece simples, eu acho que provavelmente todo mundo que está ouvindo esse podcast já sentiu isso em algum momento da vida, mas e todo mundo sabe que existe, mas ninguém trata. Então, quando isso vem na pesquisa de felicidade, a gente fala, opa, esse negócio não só é importante para a produtividade, mas é importante porque está afetando a vida das pessoas. As pessoas estão infelizes de estar numa reunião sem saber que precisa estar lá. Então, vou dar um exemplo prático, né, que é o que vocês buscam. Então, a gente começa uma reunião, principalmente as que eu estou, porque eu preciso dar o exemplo, e eu falo, pessoal, bom dia, bem-vindo à reunião. A reunião, nós somos 100% remoto. Essa reunião hoje tem 23 pessoas. Tem alguém nessa reunião hoje? O tema que nós vamos discutir é esse. O primeiro slide sempre é o que vai ser tratado. Tem alguém que acha que não precisa estar aqui hoje? Beleza, ótimo. Boa sorte, obrigado, boa semana, fiquem felizes, toca o barco. E aí a pessoa sai da reunião. E quando a pessoa sai, tudo bem. Aliás, provavelmente ela não ia sair, né? Se eu não falasse. Ou se essa é a reunião que eu tô. Mas todos os líderes têm que fazer isso. Tá 100%? Não tá 100%. Mas as pessoas precisam ter esse cuidado. Né? Porque isso também, a gente fala muito de diversidade, mas isso também é inclusão, né? Porque não adianta você ser diverso, mas não ser incluso. E quando você tem uma reunião, que você tem 23 pessoas, mas tem alguém lá que está sentado, sem falar nada, provavelmente porque não precisava estar lá, você não está sendo incluso. Então, eu acho que isso também traz uma questão de incluir as pessoas em todos os temas. Estou dando um exemplo que saiu da pesquisa. E também acaba sendo fruto da segurança psicológica. Sem dúvida. Porque para você sair da reunião, né? Tem que estar... Feito, Santiago. Né? Pô, eu vou ficar lá... Primeiro, né, já tem essa dúvida se trabalho remoto é produtivo. Eu estou numa reunião, eu fecho a minha câmera e saio, nossa, vão achar que eu não estou trabalhando. Tá? Então, eu acho que exatamente isso, Santiago. Você amarrou duas pontas que eu falei, né? De criar a segurança, de as pessoas se sentirem seguras e ter coragem, que é o outro valor nosso, para sair. Tá? Ou mandar um chat dizendo, fiquei aqui, até aqui tudo certo. Se vocês precisarem de alguma coisa na minha área, e pode ser que precise, me manda uma mensagem. No chat mesmo, porque o chat está aberto. O pessoal pode estar fazendo outra coisa, mas está com o chat aberto. Vai falar, putz, Santiago, entra aqui de novo, que surgiu uma dúvida aqui sobre o teu produto. Tá? Eu acho que é isso. Não estamos lá, tá? Parece que nós estamos perfeitos. Não, mas a gente está no caminho. Uma coisa que me ocorre aqui, a gente falou aqui, eu ia te fazer uma pergunta sobre se a felicidade é uma percepção subjetiva. Eu entendi que vocês têm marcadores, indicadores que mostram que vocês conseguem fazer uma mensuração objetiva com ações, né, que você mostrou que tem ações que já estão acontecendo, mas aí me ocorre o seguinte, tem de um lado essa busca pela felicidade, mas o que acontece se o oposto da felicidade seria o quê? A tristeza, seria a angústia? Como que a gente lida com as duas coisas? Porque pode acontecer também de haver um momento de que nem tudo está bem. Não, mas... Como que a gente trabalha isso? Assim? A pessoa que não está feliz, a pessoa que está numa situação, ou um grupo com uma situação, né? Perfeito. Como que a gente trabalha com isso? É a hegemonia da felicidade? Não ou como existe as pessoas isso. lidam com Não. Então, você começou e depois tirou, mas esse é o ponto correto. Felicidade não é uma coisa constante que todo mundo é feliz todo o tempo. Então, a primeira coisa, nós
nós não acreditamos em país da felicidade, em todo mundo feliz 100% do tempo. Não é isso que a gente busca de maneira alguma. Por isso a gente não busca um 10, porque isso aí é utópico. Então, felicidade todo o tempo é utópico. Aliás, felicidade fosse todo o tempo, provavelmente a gente não ia saber o que era felicidade, né? Porque você já ia viver numa percepção. Eu estou entrando numa área mais psicológica, que não é. Obviamente, eu preciso buscar conhecimento, ser treinado para isso, por isso a gente foi nesse Mind Summit, e por isso o Martin Seligman teve com a gente, para a gente entender que felicidade não é você buscar o que você não tem. Felicidade, para nós, na Heineken, é você celebrar o que você já tem, tá? E fazer com que os roadblockers, né, o que bloqueia o seu caminho da felicidade, sejam removidos. E quem faz isso é o líder. Então, quem tem que tirar as pedras do caminho é o líder. Posso ser sincero? Se eu tiver um problema familiar, hoje eu estou gripado, tá? Estou totalmente gripado. Putz, a minha felicidade não vai estar 10. É impossível, porque eu não fui treinar de manhã. E para mim, fazer exercício físico de manhã é felicidade. Tomar um café diferente é felicidade. Não estou tendo gosto do café porque estou gripado. Então, legal. Não é que eu vou chegar na Heineken, agora eu vou ser feliz. Não é isso. É lidar, inclusive, aprender a lidar com as coisas que acontecem no teu dia a dia, para que a gente, pelo menos, lide com os momentos menos felizes. Então, o oposto da felicidade para nós é momentos menos felizes. O que a gente não quer é a infelicidade, a gente quer evitar. Tá? Então, você ser infeliz no trabalho, e tem muita empresa que as pessoas vão trabalhar e ficam infelizes, então ser infeliz no trabalho é isso que a gente tem que evitar. Se a gente já fizer essa plataforma, Lara, de não trazer infelicidade para as pessoas, a gente já evoluiu demais, tá? Porque eu concordo com você. Então, e o salário é importante? Legal, ótimo. Mas é aquela coisa, né? Eu ganhei um salário maior agora, aumentei as minhas despesas, naquele primeiro mês eu fui super feliz, no segundo mês eu já estou tendo contas que eu não tinha antes, pronto, já a felicidade através do salário já foi. Então, porque seria muito fácil, né? Vou dando aumento de salário para todo mundo todo mês, primeiro que nenhuma empresa aguenta isso, mas é tratar outros temas que não só a questão financeira, ou a questão de feriados adicionais, ou quantidade de horas trabalhadas. Obviamente, para nós, uma ferramenta muito forte de bem-estar é trabalhar remoto. E a gente percebeu que sim, tem uma questão de felicidade muito ligada a isso. A mãe poder cuidar do filho, o pai poder cuidar do filho, as pessoas poderem fazer uma atividade física, poder fazer em vez de perder uma hora no trânsito, aprender algo novo, ou voltar a dançar, ou voltar a estudar música, enfim, é isso. Mas nós não estamos aqui, Lara, para buscar a felicidade utópica, tá? Porque primeiro, a gente não acredita nisso, mas a gente está buscando evitar a infelicidade. Acho que é o primeiro grande passo. Faz sentido, Lara? Faz muito sentido, e faz muito sentido também quando você fala sobre a função, o papel do líder nessa jornada. Santi, aí eu deixo essa para você aqui sobre as competências desse líder. Para fechar aqui, né, que a gente já está encerrando o nosso episódio, mas acho legal o comentário da felicidade utópica que Galeano dizia, né, que a utopia serve para caminhar, né? Então, exatamente. A gente está indo atrás disso. Eu acho que toda essa base que você trouxe funciona como alguns trampolins para a gente ir caminhando. A nível de habilidades de liderança, o que você enxerga que são elementos e características importantes numa liderança para conseguir executar também esse valor, né? Conseguir colocar na prática este grande elemento cultural que vocês trazem, que é a felicidade de fato? Muito legal, Santiago. Acho que a primeira coisa, que eu vou falar que são 3, essa tá até fora, tá? É gostar de gente. Gente dá trabalho. E ninguém fala que não gosta de gente. Mas você tem que gostar de pessoas. Porque quando você gosta de correr, você corre bem. Quando você gosta de nadar, você nada bem. Se você gosta de gente, você vai ser bom em lidar com gente. Então é gostar de gente, do seu jeito. Tem gente que é mais comunicativa, tem gente que é mais extrovertida, tem gente que faz conexão através de almoço, tem gente que faz conexão através de festa. Cada um se conecta do seu jeito, mas você tem que gostar de gente. Então isso aqui é
antes de falar das três, que para mim são super importantes na Heineken. Falando delas, eu acho que não é só para felicidade, é para ter sucesso como líder. Tá? Essa é a minha crença. Tá? A primeira é comunicar. Comunicar o tempo todo. E comunicar é falar e ouvir. Né? Então é estar disponível, abrir tua agenda, colocar a gente na agenda para você conversar e ouvir. Quanto mais você sobe na organização, menos exigido você vai ser para gostar e para estar com gente. Então, por exemplo, eu faço um VIP lunch aqui com 20 pessoas a cada 15 dias. Pessoas aleatórias, de pessoas que trabalham na linha, a gerente sênior, diretor não, porque a gente tem uma agenda separada para os diretores. Aqueles que estariam mais distantes de mim. Agora, essa agenda que tem que abrir sou eu. Então, comunicar é a primeira característica. Ouvir, falar, tá disponível. Segundo, exatamente. Um pouco do que você falou, Lara, que é a questão, o líder, e quando você fez a pergunta, né, de como a gente busca essa felicidade, né? O líder é o cara que tem que tirar a pedra do caminho. Muitas vezes o líder se torna líder e acha que agora alguém vai fazer as coisas que eu não gostava de fazer. Se eu não gosto de fazer PowerPoint, virei líder, vou pedir para as pessoas fazer PowerPoint para mim. Tudo bem, mas você tem que saber que você tem que tirar a pedra do caminho, tem que fazer a vida das pessoas mais simples. Tá? Então, tirar a pedra do caminho, para mim, é uma coisa extremamente importante. Então, o líder tem que servir. É isso. Esse é o segundo. Você tem que servir. A gente acha que a gente virou líder para ser servido. Não, não. A gente virou líder para servir. Essa é uma crença difícil de exercitar, mas esse é o segundo ponto. E o último é ser exemplo, né? Então, se eu acredito que felicidade é importante, eu vou numa reunião, mas não falo do tema, ou não garanto que o tema, mesmo que não comentado, seja tratado. Então, acho que ser o exemplo é a outra coisa importante que a gente precisa buscar nos nossos líderes aqui na Heineken, mas eu não acredito que é só da Heineken, né? Espero que a gente tenha mais líderes como esse para outras organizações. Muito bom. É isso. Maurício, chegamos ao fim. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado a vocês. Da tua questão de saúde aí, a gente sabe que, né, que é um esforcinho extra, então. Mas foi mais bom. Obrigado ainda. Viu, Santiago e Lara? Bom. Melhorei. Falar desse tema ajuda, né? Traz a adrenalina do bem. Ganhou uma energia. A adrenalina do bem que a gente fala, né? Isso é bom. Que maravilha. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Lara. Lara, para fechar, últimas palavras. Eu também queria agradecer muito ao Maurício pela participação, pela equipe dele de comunicação que também fez a ponte aqui com a gente. Maurício, eu realmente fiquei impressionada com a sua energia aí, realmente falar de coisas felizes, coisas boas. Mudou, né? Mudou aqui. E também energiza aqui a gente também. Também que agradeço. Eu estou feliz aqui também. Que bom, fico feliz. Agradeço também a Suzana Braga, que esteve aqui nas operações com a gente. Claro, ao Santiago Andreuza, que me acompanhou muito bem. E, claro, a vocês que nos acompanharam neste podcast, neste primeiro episódio da 4ª temporada. E espero que vocês tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas, porque aqui nosso objetivo é justamente provocar mais e mais reflexões. Esse apenas é mais um ponto de partida para muitas jornadas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.